Bem-vindo ao Repaginando, o canal onde a gente conta histórias de cinema do começo ao fim, com todos os detalhes que fazem a diferença. Se você curte filmes e quer conhecer tramas incríveis, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha com quem também ama uma boa história. Hoje vamos falar de Coração Valente, um épico histórico de 1995 que conta a história de William Wallace e a luta pela liberdade da Escócia. É um filme sobre coragem, sacrifício, traição e o preço da liberdade. Prepare-se para batalhas épicas, um romance trágico e um dos finais mais marcantes do cinema. Esta é a história de um homem comum que se tornou lenda. A história começa na Escócia do final do século XIII, um tempo de opressão e sofrimento. A Inglaterra domina brutalmente o território escocês. O rei inglês Edward Longshanks governa com mão de ferro, tratando os escoceses como animais, roubando suas terras e assassinando qualquer um que ouse se rebelar. Conhecemos William Wallace ainda criança, vivendo numa pequena vila nas terras altas da Escócia. Seu pai, Malcolm Wallace, e seu irmão mais velho são convocados para uma reunião com nobres escoceses que supostamente vão discutir uma trégua com os ingleses. O pequeno William quer ir junto, mas seu pai o deixa em casa, dizendo que ele ainda é muito jovem. Quando Malcolm e o irmão chegam ao celeiro onde a reunião deveria acontecer, encontram uma cena de horror. Todos os nobres escoceses estão mortos, enforcados pelas vigas do teto. Era uma armadilha. Antes que possam escapar, soldados ingleses aparecem e matam Malcolm e seu irmão também. William, ainda menino, chega ao local e encontra os corpos de seu pai e irmão. No funeral, ele está destruído, tentando segurar as lágrimas. É quando uma menina da mesma idade dele, chamada Murron, se aproxima silenciosamente e lhe entrega uma flor roxa, um gesto simples de conforto. Eles trocam olhares e algo especial nasce naquele momento. Após o funeral, o tio de William, Argyle, um homem educado que viajou pelo mundo, leva o menino embora. Ele quer educar William, ensinar-lhe não apenas a lutar, mas também a pensar. Argyle diz algo importante. Primeiro, aprenda a usar isso, apontando para a cabeça de William. E então, eu ensinarei a usar isso, mostrando uma espada. Os anos passam. William cresce estudando com seu tio, aprendendo línguas, história, filosofia. Ele também se torna um guerreiro formidável, alto, forte e habilidoso com espada. Mas mais importante, ele desenvolve uma mente aguçada e um espírito inomável. Décadas depois, já adulto, William retorna à sua vila natal. Ele não quer guerra ou conflito. Ele só quer uma vida simples, trabalhar suas terras, constituir família e viver em paz. Mas a Escócia está pior do que nunca. O rei Edward Longshanks instituiu algo chamado Prima Nocta, um decreto que permite aos nobres ingleses passarem a primeira noite com qualquer noiva escocesa recém-casada. É uma humilhação calculada para quebrar o espírito do povo. Ao voltar, William reencontra Murron, agora uma mulher linda. A conexão que tiveram na infância ainda existe, mais forte do que nunca. Eles se apaixonam profundamente. Murron ainda guarda a flor que ele deu no funeral, preservada todos aqueles anos. Eles querem se casar, mas sabem que o Prima Nocta tornaria sua união uma tortura. Então decidem se casar em segredo, numa cerimônia íntima na floresta, apenas com um sacerdote e testemunhas de confiança. Para eles, o casamento é válido perante Deus, e isso é tudo o que importa. Eles vivem felizes por algum tempo, escondendo seu casamento. Mas a felicidade não dura. Um dia, na vila, um soldado inglês tenta abusar de Murron. William intervém e uma briga violenta estoura. Murron consegue esfaquear um dos soldados para defender William, mas isso atrai mais guardas. William luta contra vários soldados, matando alguns, mas precisa fugir para não ser capturado. Murron corre em direção oposta, tentando chegar em casa, mas ela é capturada pelo cruel magistrado inglês local. Ele a reconhece como a mulher que esfaqueou seu soldado. O magistrado quer usar Murron como isca para capturar William.
Ele a amarra num poste no centro da vila e anuncia que se William se entregar, ela será poupada. Murron grita para William não ir, para fugir. Ela prefere morrer do que ver seu marido capturado. William tenta chegar até ela, mas há muitos soldados. Ele assiste impotente quando o magistrado, furioso por William não se entregar, corta a garganta de Murron na frente de toda a vila. Ela morre olhando na direção onde sabe que William está escondido, um último olhar de amor e despedida. Algo quebra dentro de William naquele momento. A dor se transforma em fúria incontrolável. Naquela mesma noite, ele invade a guarnição inglesa. Sozinho, ele mata dezenas de soldados, abrindo caminho até o magistrado. A vila inteira se levanta com ele, pegando ferramentas, forcados, qualquer coisa que possa servir como arma. William encontra o magistrado e o executa pessoalmente, cortando sua garganta da mesma forma que ele fez com Murron. Então, num gesto simbólico e desafiador, ele incendeia a guarnição. O fogo ilumina a noite, visível por milhas. É uma declaração de guerra. A notícia se espalha rapidamente pela Escócia. Um plebeu desafiou os ingleses e venceu. Outras vilas começam a se rebelar. Homens de todos os cantos das terras altas vêm se juntar a William Wallace. Eles não têm exércitos organizados, não têm armaduras sofisticadas, mas têm algo mais poderoso. Eles têm a vontade de serem livres. William lidera esses homens em ataques estratégicos contra guarnições inglesas. Ele usa táticas inteligentes, conhecimento do terreno e a coragem desesperada de homens que não têm mais nada a perder. Eles vencem batalha após batalha. A nobreza escocesa, porém, está dividida. Muitos nobres fizeram acordos com os ingleses, recebendo terras e títulos em troca de lealdade. Entre esses nobres está Robert the Bruce, um jovem que tem direito ao trono da Escócia. Robert é um homem conflituado. Parte dele quer lutar pela Escócia, mas seu pai, um leproso, cínico, o aconselha a ser pragmático, a negociar com os ingleses para ganhar poder. O rei Edward Longshanks, ao ouvir sobre William Wallace, primeiro despreza as notícias. Para ele, Wallace é apenas um bandido, um camponês rebelde que será facilmente esmagado. Mas quando Wallace continua vencendo, quando começam a chamá-lo de o flagelo da Inglaterra, Longshanks percebe que tem um problema sério. A batalha mais importante acontece em Stirling. O exército inglês, enorme e bem equipado, marcha para esmagar a rebelião de uma vez por todas. Wallace reúne seu exército, milhares de escoceses mal armados, muitos com apenas lanças de madeira e escudos improvisados. Antes da batalha, os nobres escoceses tentam negociar. Robert the Bruce está entre eles, tentando convencer Wallace a recuar, a aceitar termos de paz. Mas William recusa. Ele diz que não está lutando por terras ou títulos, está lutando pela liberdade. Os exércitos se encaram através do campo. Os ingleses têm cavalaria pesada, arqueiros, soldados profissionais. Os escoceses parecem condenados, mas Wallace tem um plano. Quando a cavalaria inglesa carrega, Wallace ordena que seus homens revelem lanças enormes, escondidas na grama. São lanças de 6 metros, especialmente preparadas para parar cavalos. A cavalaria inglesa se choca contra essa muralha de lanças e é massacrada. Cavalos e cavaleiros caem aos montes. Então, Wallace ordena o ataque. Os escoceses avançam como uma onda furiosa, gritando por liberdade. A batalha é brutal e sangrenta. Homens morrem aos milhares de ambos os lados. Mas os escoceses lutam com uma ferocidade que os ingleses não esperavam. Eles lutam por suas casas, por suas famílias, por suas vidas. Contra todas as probabilidades, os escoceses vencem. O exército inglês é destruído. É uma vitória impossível e o nome de William Wallace se torna lenda em toda a Europa. Longshanks fica furioso. Ele percebe que precisa de novas táticas. Ele não pode simplesmente esmagar Wallace pela força.
Então, começa a usar política, manipulação e traição. Ele envia sua nora, a princesa Isabela da França, para negociar com Wallace. Isabela é casada com o filho de Longshanks, o príncipe Edward, mas é um casamento infeliz e sem amor. O príncipe é fraco e mais interessado em seu amante do que em sua esposa. Isabela vai encontrar Wallace esperando negociar uma trégua, mas quando o conhece, fica impressionada. Ele não é o bárbaro selvagem que os ingleses descrevem. Ele é inteligente, apaixonado, idealista. Eles têm longas conversas sobre liberdade, justiça e o que vale a pena lutar. Uma atração nasce entre eles. Isabela, acostumada à corte inglesa cheia de intrigas e falsidades, encontra em Wallace algo genuíno. Ela começa secretamente a ajudá-lo, passando informações sobre os planos ingleses. Enquanto isso, Longshanks continua manipulando a nobreza escocesa. Ele oferece terras, dinheiro e poder para aqueles que traírem Wallace. E funciona. Na próxima grande batalha, em Falkirk, Wallace descobre que não pode confiar nem em seus próprios aliados. A Batalha de Falkirk é um desastre. No momento crucial, 2 nobres escoceses que prometeram lutar ao lado de Wallace revelam-se traidores. Eles foram pagos por Longshanks e retiram suas tropas no meio da batalha, deixando os homens de Wallace expostos. Pior ainda, quando Wallace remove o elmo de um dos cavaleiros inimigos que o atacou, ele vê o rosto de Robert the Bruce. Robert, manipulado por seu pai e pelos ingleses, estava lutando contra ele. Os dois se encaram e o peso da traição é devastador. O exército de Wallace é massacrado. Milhares de seus homens morrem. Wallace sobrevive, mas está quebrado, não pelas feridas físicas, mas pela traição. Ele se esconde, fugindo para as montanhas. Robert the Bruce fica atormentado pela culpa. Finalmente ele percebe que traiu não apenas Wallace, mas sua própria alma e seu país. Ele confronta seu pai, dizendo que nunca mais seguirá seus conselhos. Ele decide, tarde demais, lutar pela Escócia de verdade. William passa anos escondido, realizando ataques menores, mas sabendo que a causa está perdida sem o apoio dos nobres. Isabela o encontra em segredo. Eles compartilham uma noite juntos e um amor profundo, mesmo sabendo que não pode haver futuro para eles. Eventualmente, Wallace é traído novamente. Um nobre escocês chamado Robert the Bruce, não o Robert the Bruce, mas outro homem, o engana, prometendo uma reunião com nobres para retomar a luta. É uma armadilha. Wallace é capturado e levado para Londres. O julgamento é uma farsa. Wallace é acusado de traição. Ele responde que não pode ter traído a Inglaterra, porque nunca jurou lealdade a ela. Mas o veredito já estava decidido. Ele é condenado à morte por tortura pública, a pior execução que existe. A cena final é brutal e difícil de assistir. Wallace é levado para uma praça pública em Londres. Diante de uma multidão que grita e zomba, ele é torturado horrivelmente. Eles o esticam, quebram seus ossos, começam a eviscerá-lo ainda vivo. O carrasco oferece misericórdia. Se Wallace gritar misericórdia, eles encurtarão seu sofrimento e o matarão rapidamente. A multidão grita para ele pedir misericórdia. Até mesmo nobres ingleses presentes, chocados com a brutalidade, querem que ele acabe logo. Mas o Wallace, com seu último suspiro, com a última gota de força que lhe resta, não grita misericórdia. Ele grita uma única palavra, com toda a força de sua alma. O grito ecoa pela praça. A multidão silencia, chocada. Até mesmo seus inimigos ficam impressionados. E então Wallace morre, mas morre sem nunca ter se rendido, sem nunca ter abandonado sua causa. Isabela, que assiste escondida entre a multidão, chora. Ela está grávida, e em uma conversa final com Longshanks antes de sua morte, que morre pouco depois, ela revela que o filho que carrega não é do príncipe Edward, mas de William Wallace. A linhagem real da Inglaterra terá sangue escocês. Robert the Bruce, inspirado pelo sacrifício de Wallace, finalmente toma coragem. Anos depois, ele lidera os escoceses em Bannockburn,
a batalha que finalmente garantirá a independência da Escócia. Antes da batalha, ele segura o lenço que Wallace sempre carregava, o lenço de Murrow, e diz aos seus homens que lutam pela memória de um herói. O filme termina com Roberts liderando o grito de guerra enquanto os escoceses avançam. Wallace! Os homens repetem, milhares de vozes gritando o nome do homem que lhes mostrou que a liberdade vale qualquer preço. Vale a pena assistir? Absolutamente sim. Coração Valente é um dos maiores épicos históricos já feitos. É um filme que emociona, inspira e te faz refletir sobre o valor da liberdade e do sacrifício. Sim, o filme toma muitas liberdades históricas. A história real de William Wallace é diferente em alguns aspectos e historiadores adoram apontar as imprecisões. Mas como cinema, como experiência emocional e narrativa épica, o filme é praticamente perfeito. As batalhas são impressionantes, filmadas de forma visceral e realista. A cena de Stirling é uma das melhores batalhas já colocadas em filme. O romance entre Wallace e Murrow é genuinamente tocante, tornando a morte dela devastadora. Mel Gibson entrega uma das performances mais marcantes de sua carreira. Ele dirige e atua com paixão absoluta. O elenco de apoio também é excelente, especialmente Patrick McGoohan como o cruel Longshanks e Sophie Marceau como Isabella. A trilha sonora de James Horner é linda e emocionante, elevando cada cena a um novo nível. E aquele grito final de liberdade é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Impossível de esquecer. Obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou desse resumo, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no Repaginando para não perder os próximos filmes. Até a próxima!